que tem assustado muitos investidores são as falas muito claras do presidente Lula de querer aumentar a arrecadação. E aí começa a especulação e tudo muito nebuloso sobre o que pode ser feito para aumentar essa arrecadação. Por exemplo, taxações. A mais recente, que circula com força esta semana, é a de taxar fundos imobiliários e os FIAGROS, Fundos de Investimento na Agroindústria. Para falar sobre isso, eu converso com o Otaciano Neto, ele é diretor de agronegócio da Suno. Otaciano, boa noite, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. É importante lembrar que o senhor já foi também secretário de Agricultura do Espírito Santo. E por isso eu acho que pode ser importante a gente começar explicando o que são esses fundos do agro. Não são conhecidos por muita gente. Qual é o impacto que uma taxação dessas teria, mais uma vez? Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Tanto os fundos imobiliários como os FIAGROS são mecanismos, são instrumentos do dinheiro privado, da poupança dos brasileiros, investindo em setores fundamentais da economia brasileira, como infraestrutura, agricultura e agronegócio. Então, o governo vem, ao longo dos últimos 20 anos, tirando taxações sobre esses fundos, no sentido de atrair capital privado, haja vista que o próprio BNDES, o governo, tem reduzido a sua capacidade de investimento no Brasil. Então, foi construindo isso, e o que a gente tem visto nos últimos 2 anos é exatamente o movimento contrário, né? É o governo invertendo a lógica, o ano passado aumentando o número mínimo de cotistas de 50 para 100. Esse ano, o Conselho Monetário Nacional criou dificuldades para a emissão de alguns títulos, agora vem buscando taxar receitas de fundos imobiliários, vem na contramão da atração do dinheiro privado, da poupança dos brasileiros para investir nesses 3 setores, são fundamentais para a geração de emprego e renda no Brasil. Pois é, não é a primeira vez que se cogita essa taxação. Eu te pergunto se existe um cálculo de quanto o governo conseguiria arrecadar, porque sempre é preciso ver o quanto se arrecada e comparar com o impacto que você nos contou. Não, o GT está trabalhando ainda nessa tributação, pode ser que tenha alíquota reduzida, né? Mas a nossa defesa é que não entre os fundos como contribuintes e assim passariam a contribuir, tanto os 2 impostos que foram criados na reforma tributária, mas eu tenho o cálculo, Márcio, do lado do investidor, né? Imagina um investidor que investe em fazenda, que investe em shopping, logística, que investe no longo prazo do Brasil. Hoje esse investidor recebe 7, 8% de rendimento ao ano, mais a valorização do imóvel. Se você tributa e tira 15, 20% da renda, o que o investidor vai fazer? Ele vai comprar título do governo, ele vai tirar dinheiro da geração de emprego. Então, ele destrói uma indústria hoje que tem 300 milhões de patrimônio líquido, que é o mercado de capitais nessas atividades, e 3 milhões de brasileiros. E quando a gente fala de investimento, né, Márcio, as pessoas acham que é coisa de grande investidor, de famílias muito ricas. Você consegue investir hoje em fundo imobiliário e FIAGRO com R$10. Então, nós temos 3 milhões de brasileiros aportando esse dinheiro e eu tenho convicção que, a partir desse momento, você não consegue mais atrair esse dinheiro para o mercado de capitais, para os fundos. Então, ele vai paralisar, além de derrubar o valor patrimonial dessas famílias em 15%, 20% no dia seguinte que essa lei passar a valer, ele vai, com certeza, não conseguir mais captar, paralisando esse crédito de longo prazo. O ex-ministro Maílson da Nóbrega diz que o mercado de capitais está se tornando o financiador de longo prazo das empresas brasileiras. E o governo atinge essa indústria em cheio. Otaciano, a nossa analista de economia, Thaís Herédia, tem uma pergunta para você. Thaís? Oi, Otaciano, boa noite. Otaciano, você tratou do mercado de capitais, que passou a ser uma ferramenta importante para o financiamento de várias atividades, certamente o agronegócio entre elas. Há uma preocupação muito forte, por exemplo, com o atraso do plano safra, que também está mantendo ali os produtores se segurando para entender como vão se planejar para o ano. Eu queria te ouvir sobre esse planejamento para o próximo ano de financiamento, via plano safra, via mercado de capitais. O plano safra já não dá conta da agricultura brasileira há muitos anos, né? A necessidade de crédito do produtor rural é superior a R$1 trilhão por ano. O plano safra, 1 trilhão e 100, o plano safra que o governo anuncia amanhã, vem um pouco mais de 400, em torno de R$500 milhões de investimento para o produtor, quase tudo concentrado no custeio, né, que é dinheiro de curto prazo. Então,
existe essa mudança. Na década de 80, o dinheiro era quase todo do crédito rural público, financiado com subsídio. Com a diminuição da capacidade fiscal dos governos, começamos a ter o mercado privado, seja o mercado bancário ou o mercado de capitais, financiando o produtor. Então, o Plano Safra não dá conta, e esse Plano Safra, por melhor que está aumentando o valor, mas o valor que aumenta do Plano Safra é abaixo da velocidade de demanda de crédito que funciona o agro. Então, cada vez mais, ele que já foi 100%, hoje está em torno de 40% da demanda de crédito, e o longo prazo mostra que ele vai tender a zero. E eu acho ótimo, assim, o Plano Safra é importante, a gente tem que valorizar enquanto política pública, mas o mercado privado está aí para poder financiar a agricultura brasileira e tirar a pressão sobre as contas públicas. Mas vem o governo e faz dois movimentos contrários. Assim. Ele não consegue financiar 100% da agricultura brasileira com o Plano Safra e agora quer tributar os fundos, né, como o FIAGRO, que vai dificultar a atração de investimento privado. Isso, Thaís, é horrível para o setor. Imagina só, captar dinheiro do investidor, do brasileiro, é um trabalho de confiança. Você vai construindo essa confiança no longo prazo. E vem o governo todo ano, querendo, ou todo semestre, inventando uma taxação nova, tentando mudar a regra do jogo, mexer aumentando a insegurança jurídica. O que o investidor vai fazer? Eu não vou investir em FIAGRO, em fundo imobiliário, em fundo de infraestrutura. Eu vou comprar título do Tesouro, eu vou investir em CDB. Quer dizer, ele vai naquela lógica do rentista, né, de procurar aplicações mais tranquilas, mas que não transformam o país, que não trazem dinheiro para o desenvolvimento do país. Então, o Plano Safra não dá conta e o governo ainda tenta atingir o mercado de capitais, tenta atingir o mercado bancário, como fez em janeiro com o Conselho Monetário Nacional. Tassiano Neto, diretor de agronegócios da Suno, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, obrigado.